Uma das palavras do momento é multiverso. Nos últimos anos, diversos filmes e séries como Homem-Aranha no Aranhaverso e Stranger Things resolveram abordar esse tema para mostrar pontos de vistas diferentes de uma mesma história e complicar um pouquinho mais a vida dos protagonistas. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo e até mesmo o filme da Barbie surfam nessa onda. E se a princípio essa ideia pode parecer meio maluca, saiba que cientistas do mundo inteiro estudam essa teoria há muito tempo. E pode ser que sim, o multiverso pode ser real. Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Miviki. E no Pode Ser de hoje a gente vai falar sobre multiversos, pode ser? Pode ser. É isso aí, o Pode Ser de hoje vai falar sobre multiversos, todo pode ser, em todo lugar ao mesmo tempo. Vamos ver o que a gente consegue explicar disso, né, Vicky? É muito confuso. Falar sobre multiverso, assim, tem várias teorias, várias hipóteses, e nada, né, foi comprovado cientificamente, então é uma confusão. E daí, se a gente ainda junta com o que a gente sabe, né, da ficção, aí que fica tudo bagunçado mesmo. Vicky, se você pudesse escolher um mundo com qualquer configuração que você quisesse viver, o que você escolheria? Eu acho que eu gostaria de um mundo... Sabe quando as pessoas falam assim, que, quando morrer, como será que vai ser? Será que a gente vai voltar vai viver no meio da floresta, com os animais, assim? Eu acho que eu gostaria de viver num mundo assim, que não existisse violência, a gente vivesse, assim, só com os frutos da natureza, morasse numa árvore, sabe? Casa na árvore, daí sair andando, passeando com um leão, senta ler um livro. Caraca, pra mim tava bom, assim. Passear com um leão é excelente. Eu queria ver um multiverso onde a gente domesticou leões. Então, geralmente quando eu já escutei algumas pessoas falando sobre isso, eu não tô doida. De tipo assim, será que depois que a gente morrer, a gente vai pra um jardim enorme? Então seria tipo isso, sabe? Olha só, e tem muita gente que pensa, né, que gostaria de viver. Putz, eu queria viver no universo de tal filme, eu queria viver em Konoha. Pá, muita gente fala isso, né, Konoha, cidade lá do Naruto e tal. Né? Eu não gostaria porque eu já falei aqui no Pode Ser que é meio insalubre, né, para as crianças e adolescentes viver no universo de Naruto, né? Exato, eu também não ia gostar, não. Mas muita gente pensa nisso, né? E algumas teorias do multiverso, né, sobre multiversos, propõem que isso poderia ser até possível. Mas assim, para a gente entender, né, são várias teorias de multiverso, a gente vai abordar algumas no programa de hoje. Para a gente entender essas teorias, a gente tem que primeiro entender alguns conceitos básicos da física. Porque aqui a gente traz informação, apesar de multiverso ser teoria e ainda ser uma loucura, não ser nada comprovado, existe muita teoria física, cientistas mesmo estudando sobre isso. E para entender essas propostas, a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos da física. E Vicky, eu não sou um físico, né? Eu não sou um estudioso, mas eu gosto muito. Eu sou um pequeno nerdzinho, entendeu? Que gosta de ver isso. Já sabe aquele cara que tem um livro sobre curiosidades sobre Stephen Hawking? Então, Você. Eu tenho esse livro. E alguns conceitos eu acho que é importante, e foi importante para mim entender essas paradas. Certo. A primeira delas é o conceito de universo observável. Que, tipo assim, o universo observável é tudo que a gente consegue enxergar e medir, né? Não necessariamente com os nossos olhos, mas com equipamentos e tudo mais, né? Com o que a ciência possui hoje, com né? Com as ferramentas que a ciência possui hoje. E esse universo observável, a gente observa o universo, nós seres humanos, com dois princípios, duas leis da física mais gerais zonas que estão bem estabelecidas, que é a relatividade geral, nosso querido Albert Einstein, incrível, um abraço Einstein, ele propôs essa teoria da relatividade geral e muitos anos depois ela foi comprovada, sabe? Que é muito legal, essa teoria unifica, né, as leis de Newton e tal, com a gravidade e com o tempo, né? Então, basicamente, na relatividade geral, ficou bem estabelecido que
o nosso universo, ele acontece em 4 dimensões, que no caso é para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, né? Vertical, horizontal, XYZ, para ficar mais fácil, e também a dimensão do tempo, né? E dependendo da força, da massa de um corpo, né? Ele pode deformar isso, né? Então, é meio confuso, mas só guarda essa informação na cabeça. São 4 dimensões que a gente tem. Uma delas é o tempo. Perfeito. Isso que a relatividade geral fala. Anotei tudo aqui na minha cabeça. É isso aí, Vic. Hoje eu vou tentar ser o professor aqui. E a gente também tem o conceito da mecânica quântica, ou da física quântica, né, que é a parte da física que estuda as partículas fundamentais, né? Os átomos, os elétrons, os nêutrons, os quarks e as cordas, que ainda é teoria, mas faz parte aí desse universo da física quântica. Física quântica, que é um estudo científico e não um papo de coach, né? Que a galera, muita gente usa aí para falar da física quântica. Se você é um adepto dos coaches da física quântica, não é dessa física quântica que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando da física quântica científica, beleza? E a grande problemática dos multiversos, Vic, é que a relatividade geral e a física quântica, elas parecem que funcionam com regras diferentes. Não conseguiram ainda unificar essas duas teorias. Não tem como você aplicar as equações lá, tipo E igual a mc ao quadrado, em física quântica, porque no universo quântico, nas partículas, elas se relacionam de uma maneira bem particular, né? Tem a força nuclear forte, força nuclear fraca, que são outro esquema, não tem nada a ver com gravidade e tudo mais. E aí, quando a galera tenta unificar essas duas teorias, aí que surgem as teorias de multiversos. Nasceu. Desse casamento nascem as teorias do multiverso. Nasceu aí, e a piração total. E temos várias. Toda vez que alguém tenta juntar esses dois conceitos aí, a gente surge com uma outra proposta de multiverso, e algumas regras são diversas. E vários filmes da cultura pop pegam desses conceitos de multiverso, e replica, né? E aqui a gente vai falar sobre alguns deles. Eu vou falar o primeiro aqui, e aí, Vic, vai pensando num filme que você acha que pode se encaixar nesse conceito aí de multiverso. Tá bom, vou prestar atenção. Olha só, o primeiro seria o multiverso quântico, que é uma teoria dos múltiplos mundos, né? Que ela foi principalmente consolidada, né, por um físico que é o Hugh Everett III. Ele é o neto, né? O pai, o filho e o neto. Ele é o terceiro. E essa teoria fala que todas as possibilidades quânticas coexistem em um multiverso onde cada resultado é possível. Então, assim, hoje a gente tem uma configuração do mundo, mas com as partículas que existem, com as coisas que acontecem, se mudasse alguma coisinha, seria possível ser diferente, né? E essa teoria diz que tudo que é possível acontece simultaneamente. Não, e daí é um caos, porque então a gente teria infinitos universos, né? Porque a todo momento, todos nós fazemos escolhas, então tudo isso geraria um universo diferente. Acho que talvez tudo em todo lugar ao mesmo tempo se enquadra aí, Samu? Bastante. Eu anotei, inclusive, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Gente, tô boa, tô acompanhando. Ponto pra mim. Tô acompanhando. Porque em todo lugar a gente acompanha, então, a Evelyn, né? E no caso, no filme, a gente teria uma versão da Evelyn que teria fracassado em tudo, que teria escolhido todas as piores opções, né, ali durante a vida dela, e teria resultado, então, naquela realidade, que ela tem uma lavanderia, ela é casada, né, tem uma filha, enfim.
E enquanto isso, os outros universos vão mostrando outras Evelyns, né? A gente tem uma que virou uma super atriz de cinema, tem uma outra em que ela é cozinheira, enfim. Nossa, eu gosto, Vicky, da proposta do... Assim, eu acho meio nojento, mas dos dedos de salsicha. Porque é aquilo, né? Tipo assim, se você pode pensar que existe, então existe uma possibilidade Então, de que exista. E a justificativa deles é muito boa, que é tipo assim, quando tinha os primatas que antecederam os seres humanos, teve um macaco que tinha o dedo comprido que ele conseguia bater nos outros. E por causa disso, ele virou o dominante. E aí toda a humanidade foi descendente desses tipos de macacos com dedos compridos, né? E aí, tipo, é uma possibilidade do universo. E realmente poderia acontecer. Imagina, se a gente fosse o ser humano, um primata com outras características físicas, nós não seríamos como a gente é hoje. Né? Verdade. A gente evoluiria de uma maneira diferente. E é possível, então, que em alguma realidade exista uma Tamires que possa interagir com leões. É super. Não é? Imagina só, se os seres humanos primatas conseguiram alguma maneira de domesticar os leões. E nem mesmo assim, domesticar, mas não que ele tenha virado nosso pet, mas que... Se comunicar de alguma Exato, maneira. meio Tarzan, sabe? Nossa, existe. Tudo bem que o Tarzan, né, ele tava na selva, não tinha leões, mas ele Mas tem tinha uma... onça. Tinha, mas ele não tinha uma relação muito amigável, né? Os felinos são meio complicados de lidar, né? Mas enfim, eu coloquei também aqui, Vic, que seria bastante interessante pra gente observar o Homem-Aranha no Aranhaverso. Certo. Que acabou de sair aí há alguns meses só, o 2, né? Homem-Aranha através do Aranhaverso, onde existe um Homem-Aranha de um jeito diferente, em possibilidades inimagináveis, assim. É bizarro a quantidade de Homem-Aranha que existe. Tem até um cavalo-aranha, assim, é muito bizarro. Depois do Porco-Aranha, né, que tem no primeiro filme, tem um cavalo-aranha também. Putz, tem tudo aranha. E eu acho isso muito maneiro. Eles conseguem fazer uma bagunçona no filme, só que fica coeso, encaixa. Então, seguiria essa proposta, né, de que tudo que é possível coexiste ao mesmo tempo em universos paralelos. Certo. Né? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala mais sobre outras teorias do multiverso. É isso aí, estamos de volta e falando sobre multiverso hoje. A gente já falou sobre a teoria do multiverso quântico, né? E que a Vicky gostaria de interagir com leões, né? Na savana africana. Na savana. Não foi isso que eu disse. Mas poderia, pô, se é possível. Não é lógico, no espaço, leões no espaço. Em algum multiverso pode ter uma Tamires que ao invés de virar jornalista, ela virou uma bióloga e conseguiu decifrar a língua dos leões. É verdade. Isso seria incrível. Agora que você disse, existe. Existe. Acabou de nascer uma outra bolha, assim. Mas vamos passar, Vicky, para a próxima teoria da física que propõe a existência de multiversos, que é a teoria da inflação cósmica. E essa aqui eu acho bastante legal porque ela não seria, assim, universos coexistindo no mesmo espaço. Tipo, não é aqui com uma vibração diferente, com uma configuração diferente. É um lugar da existência que é longe daqui, mas que tá existindo. Só que não é aqui, entendeu? É em outro lugar. Isso. Não é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É tudo em lugares diferentes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Entendeu? E qual que seria essa questão, né? Essa teoria? Ela propõe que na hora do Big Bang, né? O universo tinha toda a matéria existente em uma pequena partícula que ficou tão pressionada que ela explodiu. Esse é o Big Bang. Só que essa teoria propõe que o universo ele não expandiu certinho. Ele foi esfriando em lugares diferentes, né, em velocidades diferentes. Então, tipo assim, explodiu assim, pá, o Big Bang. Aí pra cá esfriou
mais rapidão e ele se consolidou não parou de expandir desse lado. E nesse lado aqui teve uma bolha que continuou expandindo e assim multiplicado a trilhões de vezes, né? Então ele aponta que poderiam existir universos diferentes com até regras da física diferentes em lugares diferentes do universo, né? E o interessante é que nessa teoria, teoricamente também, a gente poderia viajar para esses outros, para essas outras bolhas do universo, né? E como a gente faz isso? Ninguém sabe. Mas existem outras teorias que apontam essa possibilidade. E uma das teorias é o do buraco de minhoca. E se você é um cara que assistiu Interestelar, você sabe do que eu tô falando. Porque Interestelar, o protagonista, ele cai num buraco de minhoca, aliás, ele vai em direção ao buraco de minhoca que está localizado em Saturno, né, próximo a Saturno, e ele consegue dar um salto no espaço, né? E o que seria um buraco de minhoca? Em Stranger Things a galera também explica isso, mas é tipo assim, o universo é como se fosse uma folha branca, né? Em 3 dimensões, para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, mas ele é uma folha. O buraco de minhoca seria um ponto que atravessa, né, para outro. Seria tipo um portal, entendeu? Que eu entro aqui, ao invés de eu ter que percorrer toda essa distância, eu entro aqui e já saio aqui, né? Então, isso seria um buraco de minhoca. Através de um buraco de minhoca, a gente poderia, se fosse um buraco de minhoca grandão, a gente conseguiria entrar e sair em outra bolha do universo. E é mais ou menos o que acontece em Interestelar também, né? Que ele dá um salto e tá em outra região do universo e tudo mais. No filme da Barbie, você precisa ir de patins, esquiar, pegar um foguete, andar de bicicleta. São algumas... É etapas. difícil se você for parar pra pensar, né? Então, e eu assisti o filme da Barbie, eu também pensei nisso. Porque, assim, poderia ser que a Barbie faz uma sequência e do nada cai um buraco de minhoca que ela chega aqui na nossa bolha, né? Só que tem que seguir um pequeno padrão ali, né? Exato. A gente pode colocar, então, a Barbie junto com Interestelar, talvez? Barbie com Interestelar, olha, incrível, viu? Cada um faz o seu buraco de minhoca, né? Exatamente. No mundo da ficção, já que ninguém colocou uma regra ainda, as hipóteses ficam abertas para se criar. Barbie chega no nosso mundo através de um buraco de minhoca e é isso aí. Por que não, né? Por que não? Então, e é mais ou menos isso, essa teoria aí da inflação cósmica, né? Os nomes são tão bonitos, né? Os caras dão uns nomes tão legal. É uns nomes difíceis, eu acho. É tipo interpretação dos muitos mundos, multiverso quântico, inflação cósmica. Inflação cósmica, na verdade esse nome eu não gostei. Inflação cósmica. Parece que um país foi muito mal na economia, aí ele tem uma inflação cósmica. É, porque se a inflação já é complicada, imagina uma inflação cósmica, tipo... É muito tenso. Bizarro. Mas vamos complicar um pouquinho mais agora, Fique. Um pouquinho mais. Eu vou falar agora da teoria das cordas. Vai então, Samu, explica pra gente. A teoria das cordas, quero inclusive falar do Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory. O rei dos nerds. O rei dos nerds, mais nerds de todos os nerds a todo tempo nerd. Da existência dos multiversos. Do nerdverso. Isso. O Sheldon, muito provavelmente a galera que acompanhou o Big Bang Theory escutou a primeira vez esse termo de teoria das cordas em Big Bang. Eu escutei lá pela primeira vez e não entendi nada na época do que era. Depois eu fui pesquisar para saber qual que é essa parada. E é bem complexo. Lembra que eu falei lá no começo que tem a física normal aí, que é a relatividade geral, e a física quântica? Então, a teoria das cordas seria uma teoria para juntar as duas, né? Que eles exploram, né, propõem que abaixo do quark, que é uma das partículas que compõem os nêutrons e os elétrons, que são o que compõem os átomos e assim sucessivamente, abaixo dos quarks teriam as cordas,
né? Que é uma partícula mais fundamental ainda que os quarks, né? E ela não seria uma bolinha, como a gente geralmente vê, né? Um átomo é uma bolinha com várias outras bolinhas que compõem a matéria, né? Seria uma corda, uma linha, mas não uma linha de um negócio comprido, mas uma linha vibracional. Então, de acordo com a vibração e a composição dessa vibração, teria um tipo de quarks e assim vai moldando, né, o universo. E a ideia é juntar, porque com as regras dessas cordas, conseguiriam, né, os físicos conseguiriam unificar a teoria, né, a relatividade geral com a física quântica. É um negócio bem maluco de entender, né, porque é só uma teoria ainda, matematicamente que ela é explorada, não é nem tipo, não existe um teste que conseguiu identificar alguma coisa ainda. A galera tá na parte de fazer conta ainda para ver se faz sentido a teoria das cordas, né? Só que com essa teoria, a galera propõe que existam mais de 4 dimensões. Na verdade, existiriam 10 dimensões. Então, assim, muito mais Muita dimensão coisa do que a gente consegue ver hoje em dia, né? E com essa composição poderiam coexistir universos diferentes também, porque dependendo da vibração da corda, a gente tem uma composição, então as cordas vibram de um jeito que formam o nosso universo, né? Mas elas também vibram de outras maneiras que pode estar criando um universo paralelo. Aí é meio bizarro e é mais ou menos igual a teoria da física quântica lá, mas com um quezinho a mais. E algumas referências, inclusive eu fui pesquisar isso, conferir até com o próprio chat GPT para ele ajudar eu a pensar o que poderia se enquadrar nessa teoria, né, das cordas, o multiverso. E aí eu descobri uma teoria do multiverso espelhado, que seriam a gente tem a vibração positiva e a vibração negativa dessas cordas. E um exemplo disso é Stranger Things, que a gente tem a vibração positiva do universo normal, que a gente está vivendo aqui, todo mundo feliz, happy, e tem o universo dark lá, todo esquisitão, que é o mundo invertido lá de Stranger Things. Então, se você acha que a sua vida tá difícil, na verdade não, a gente tá na parte positiva, né, Samu? Podia tá bem pior. Exatamente, a gente tá na parte feliz. Aqui não tem Demogorgon, aqui não tem o Devorador de Mentes, né, o Mind Flayer. Aqui a gente tá bem. Aqui a gente só tem que lutar contra seres humanos mesmo, mal intencionados. Não existem os monstros. Mas um outro filme que aborda também essa teoria é o Doutor Estranho. Porque o Doutor Estranho, ele viaja entre os universos, né? E seriam configurações diferentes de vibrações que ele consegue viajar através da magia. Então ele faz lá o portal, consegue acessar outro universo em que tudo vibra de uma forma diferente e por conta disso o mundo evoluiu de uma maneira diferente e tem um outro universo, de uma outra configuração. E tem um detalhe nesse filme do Doutor Estranho, Samuel, que eu fico um pouco assim, será? Que são os sonhos. Ele e a Wanda citam, né, essa questão dos sonhos. Ele primeiro que sonha com a América, né, que seria então uma viajante multiversal. E a Wanda também, que fica sonhando com os filhos dela em outros universos. Então, já parou para pensar, né, se o que a gente sonha realmente são as nossas realidades vivendo, né, ou sobrevivendo em outros universos? Eu não gostei muito disso, porque os sonhos que eu tenho não são muito legais. Não. Então, assim... Vicky, você não sonha que você tá passeando com os leões? Não sonho, cara. Eu não tenho esse sonho. Vamos ver se agora que eu coloquei isso pro mundo, né? Joguei pro universo, talvez tenha criado essa realidade e eu comece a sonhar com isso. Mas geralmente sempre são sonhos meio tensos, então
Nossa, as outras Tamires estão meio Tô sofrendo. sofrendo, coitadas. Tô bem aqui. Não, e muita gente fala mesmo que os sonhos, né, tem uma galera aí que estuda o dormir, o sonhar, inclusive a gente tem um episódio aqui sobre sonhos e sono, não pode ser, que exploram isso mesmo, que os nossos sonhos seriam uma conexão com versões alternativas da gente, né, e, e pode se encaixar isso na teoria das cordas, porque o nosso o nosso cérebro funciona com ondas, né, com impulsos elétricos. E se esses impulsos elétricos, eles estão captando vibrações de outros universos e mandando esse sinal pra gente, né? Nossa, é muito complexo. É bizarro. Gente, mas mais um intervalinho e já já a gente volta. E voltando com o Pode Ser, a gente está falando hoje sobre multiverso. E, Samuel, é engraçado a gente pensar que toda essa questão da existência ou não do multiverso, ela é científica, mas ela também pode ser muito filosófica, né? Inclusive, a gente tem até alguns dados de filósofos que já estudavam, né, e pensavam nessa questão há séculos atrás. Então, por exemplo, no século XIX, a gente tinha até isso na literatura. Edgar Allan Poe, ele cita essa questão de universos paralelos em um poema. Eu tenho até o nome aqui para vocês, para quem quiser pesquisar. O poema chama Eureka, e ele aborda então umas questões científicas nesse poema, e ele fala sobre a possível existência, né, de uma sucessão ilimitada de universos. Então, pensando mesmo que, se, poxa vida, a gente existe, é mais fácil a gente acreditar, talvez, que exista mais, né, de universos como o nosso do que não exista, se pensando, né, que tudo seria infinito. Qual a possibilidade, né, de não existir outras realidades, outros universos? E mais ainda, se a gente voltar no tempo ainda mais, na Grécia Antiga, a gente tinha os atomistas, então, que eram filósofos, né, cientistas, que falavam sobre a questão da existência, né, o que o universo inteiro seria formado por átomos e vazio. Então, tudo seria isso, né, a junção de átomos ou vazio. Então, se só isso, átomos e vazios, seria possível, né, a formação de um planeta inteiro e a gente, por que não outros? Então, há séculos atrás, a gente já tinha essas questões, e se a gente for parar para pensar, há muito tempo a gente achava que a Terra era o centro de tudo, e a gente descobriu que não, na verdade, o Sol estava no centro, né, do nosso pequeno universo aqui, né, da nossa Via Láctea. Mas quem disse, né, que é o Sol que está no meio de tudo, já que a Terra não está, quem disse que o Sol vai estar? Então, são muitas hipóteses que elas são infinitas e elas já pairam aí, né, há muito tempo. Então, eu acho muito legal como as coisas elas vão se desenvolvendo e a gente vai até para uma questão mais existencial. E eu acho que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo traz muito isso, né? Porque a gente fala muito sobre, será que existem outras realidades ou não? Será que existem outros universos? Será que é infinito ou não? Mas, no final das contas, tudo é sobre a nossa, talvez, insignificância, mas não de um jeito, assim, ruim, mas de que o universo é tão grande, né? Eu acho que Tudo em Todo Lugar me traz muito essa mensagem de que a gente tem então, a Evelyn e a filha dela, que elas quase entram em colapso, né? Ao entrar em contato com as suas versões em diferentes realidades, mas aí elas acabam entendendo que, assim, não importa se existirem outros universos, se o que eu escolhi aqui vai fazer a ramificação de um outro universo. O que importa é aqui onde a gente está agora e o que a gente faz aqui e as nossas escolhas, né? Até mesmo, sei lá, se a gente fosse uma pedra em algum outro universo, a gente, ainda assim, a nossa vida, ela vai ter um significado, independente de onde a gente está. E como a gente, né, eu não sou igual a Michelle, nem igual a América, a Michelle, no caso, a Michelle que faz a personagem no filme é a Evelyn, né? Não sou como a Evelyn, nem a América. Não sei se você né, que consegue viajar aí entre multiversos, mas eu acho que fica essa mensagem, né? Nesses filmes trazem isso de, independente da existência de outros, nesse universo a gente precisa tentar fazer dar certo e pode conseguir, né? E é tudo uma questão de ponto de vista, né?
Porque ao mesmo tempo que a gente é insignificante diante de toda a existência, né? O nosso sistema solar é piquitico, e no meio da Via Láctea, que é uma galáxia também que não é tão grande assim. Mas, por outro lado, né, a sua volta, você pode ser o centro do universo na sua volta, entendeu? Você pode ser muito importante, você pode ser a pessoa mais importante para algumas pessoas que convivem com você. Então, mesmo que existam outros universos por aí, né? A física, ela tem algumas regras que podem fazer a gente pensar nessa filosofia, né? Que quanto mais você viveu agora, o presente, mais as coisas você vai atrair essas coisas e coisas boas para você, né? E cara, isso é a lei da física também, né? Quanto maior é um corpo celeste, mais coisas ele atrai. É a teoria da gravidade, né? E quase que eu entrei num papo de coach agora, né? Às vezes acontece, às vezes o final do Pode Ser sempre é assim um pouco coach. É uma mensagem, né? É uma mensagem. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esses conceitos da física para você, né, estar numa roda de amigos aí e soltar isso. Nossa, mas você conhece a teoria da inflação cósmica? Daí isso vai parecer cool ou chato, né? Depende de quem tá querendo escutar. É isso, tem que avaliar ali na hora. Mas eu acho que é isso. E igual a Evelyn, né, de Tudo em Todo Lugar, ela mesmo sabendo que existiam várias outras Evelyns que eram aparentemente mais felizes do que ela ou mais bem-sucedidas, ela percebe que, na verdade, a pior versão dela era a que ela queria, porque era a experiência dela e ela era feliz daquele jeito e ela não queria abandonar, né, as relações que ela tinha criado ali. Então, essa é a nossa melhor versão, né? Com os prós e contras, dificuldades e tudo mais, a gente ainda tá na nossa melhor versão. Eu gosto desse multiverso, Vicky. Eu gosto também. O multiverso do Pode Ser. O multiverso do Pode Ser é maneiro. Eu gosto também. Eu acho que pensando nas possibilidades, lembrando dos sonhos que eu tenho, eu acho que tá tudo certo. Só não ganha da Tamires, que passeia com os leões. Mas é isso, pessoal. Indico aqui para vocês, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas coisas, o livro do Stephen Hawking, que é Uma Breve História do Tempo, ou O Universo numa Casca de Nós, que é livro de física para leigos, me ajudou bastante. E, enfim, o Pode Ser de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esses assuntos. E a gente volta na semana que vem, né, Vicky? É isso, gente. Até lá. Tchau.